Tudo certo. Ok. Shalom a todos, uma boa noite. Aqui quem nos fala é o pastor Kersten, do Ministério Evangelista da Missão. Vou pedir para vocês estarem compartilhando esse estudo, né, dessa live. E hoje, né, o tão famoso estudo que a professora Roberta ficou de passar algumas semanas atrás, por falta de tempo, não passamos, mas ela vai falar se Yeshua, Jesus, quebrou ou não o Shabat, né? E existem alguns textos bem interessantes que a gente vai começar a abordar aqui, né? E no caso, nós gostaríamos que vocês prestassem bastante atenção, compartilha esse vídeo, que eu creio que vai vir revelações aí bastante boas sobre algumas questões. E com certeza a professora Roberta ela vai usar o quê? Ela vai usar o contexto judaico do Novo Testamento, que muitas vezes é descontextualizado nas questões das traduções, muitas vezes é descontextualizado perante também a narrativa canônica, a qual muitos, no caso, alguns teólogos falam sobre a Bíblia, né? É bem interessante. Eu quero desejar boa noite à professora Roberta, boa noite ao Jobs, também que está nos ajudando. Roberta, uma boa noite. Pode ficar à vontade, filho. Boa noite, pastor Keston. Boa noite, Jobson. Hoje nós vamos falar, né, a respeito de Yeshua no Shabat, mas não só esse grupo de pessoas, por exemplo, não vão inserir essas argumentações. Inclusive, por exemplo, antimissionários também não vão desprezar as questões simplesmente para trazer uma crítica a Yeshua. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, tá tranquilo? Ok. Tá tudo ok. Tá tranquilo? Tudo certo. Perfeito. Então, a gente foi trazer essa questão de Yeshua no Shabat, que é uma questão muito importante, inclusive faz parte de algumas argumentações antimissionárias, né, alegando que Yeshua quebrou o Shabat. E a gente vai ver se essa informação ela procede ou não, né? A Parashá Vayahel, né, que compreende lá Shimot, que é Êxodo 35, do verso 1 ao capítulo 38 até o verso 20, começa com uma reafirmação da santidade do Shabat. É importante a gente entender isso dentro de um contexto, porque a gente não vai focar aqui na Parashá, a gente vai focar nesse trecho aqui, por exemplo, da Torá, só para trazer essa informação para as pessoas, né? Inclusive, essa Parashá aqui, Vayahel, significa ele reuniu, né? Então, aqui em Êxodo 35, do verso 1 ao 2, vai dizer o seguinte: Então Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Então, a nação de Israel, ela está sendo aqui, na realidade, chamada aqui, né, pelo Eterno, para que eles possam cumprir o Shabat, porque de 6 dias trabalhará, mas o 7º dia vos será o quê? Santo. Por quê? Porque o Senhor santificou o Shabat, é o que ele está dizendo. Bom, e o que isso significa? Por exemplo, a Torá ela enfatiza que não se deve realizar melahá, ou seja, trabalho no Shabat. E no plural você tem o termo melahot, né, que seria trabalhos. Então a Torá ela faz uma transição, por exemplo, do fato de não realizar melahá, ou seja, trabalho, com os detalhes da construção do Mixcan, o tabernáculo, nesse caso. Então exatamente aqui, dessa questão aqui, por exemplo, descreve o que é trabalho, né? Então, o trabalho, geralmente, ele está muito ligado aqui também até a questão da criação, tá? E aqui vai nos fornecer a definição de melahá, de trabalho. Então, o judaísmo, ele trabalha dessa forma. Então, a partir, por exemplo, da construção do Mixcan, do tabernáculo, que é uma passagem muito próxima à questão ali de não realizar trabalhos, né? Vai vir desenvolvendo o que é melahot, o que é melahá, por exemplo, que seriam trabalhos. E a gente vai observar uma questão bem interessante, que o Eterno, ele abençoou Bet Israel aqui com a habilidade de criar em todos os tipos de melahot. Isso, por exemplo,
está aqui registrado em Êxodo 35, a partir do verso 30 ao 33, que vai dizer o seguinte: depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o tem chamado a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência em todo o lavor, né? Ou seja, ciência em todo o trabalho, que vai incluir, inclusive, a questão da criatividade. Agora vocês observam por que ficou ligado aqui com a questão do Mixcan, do tabernáculo, para definir o que seria as melahot dentro do pensamento judaico. Bem interessante. E os sábios, eles entenderam que as diferentes categorias, né, aqui da construção do Mixcan do tabernáculo, elas definem o que seria a palavra melahot. Bom, para quem estiver interessado, porque eu não vou parar citando as 39 melahot, que é muita coisa, porque a gente tem bastante coisa para falar aqui, ou seja, os 39 melahá, ou 40 menos 1, né, que seria aqui as 39 melahá, assim chamadas também, elas são citadas na Mixná Shabbat 7.2. Então, quem quiser pode acessar o site da Cefaria, tá? Onde você vai encontrar uma biblioteca judaica, que vai ter bastante textos ali, né, principais do judaísmo, inclusive o Talmud está lá, a Mixná e por aí vai. Então, esse texto sobre melahá, 39 melahá, você pode encontrar ali no Shabbat 7.2 na Mixná, ok? Então, é só abrir a Cefaria que vocês vão conseguir encontrar. Ou vocês podem procurar também através de um atalho, ir lá no site do Rabad, né? E clicar os 39 trabalhos proibidos, que também vai aparecer e está em português para vocês, tá? Então, aqui é citada essas 39 melahot. Como eu falei, eu não vou citar uma por uma, né? Mas tá aí, por exemplo, algumas questões que é colher, semear, arar, agrupar, debulhar e por aí vai, tá? Essa questão aqui, vocês podem estar verificando depois. Enfim. Então, agora a gente vai entrar aqui na questão. O seguinte, a melahá tem uma ligação, como a gente viu, com a construção do tabernáculo, que a partir dali foram designadas essas questões. E a criação do universo, ela também está relacionada com essa questão. Inclusive, por exemplo, essa passagem de Gênesis 2, 1 ao 3, ela é recitada todas as noites de Shabat durante o Kiddush, ou seja, durante a santificação. E o que está escrito aqui em Gênesis 2, do 1 ao 3? Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º, a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou. E nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, a melahot está muito ligada à questão da criação também, tá? E aí a gente vai entrar agora para entender o que acontece lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, a respeito de Yeshua e o Shabat. Bom, existe, por exemplo, a lei judaica, conhecida ali como a halahá do Shabat. Então, existe uma halahá a respeito do Shabat. E Yeshua e seus discípulos, eles observavam o Shabat. Isso é importante entender, tá? Porque era seu costume, por exemplo, inclusive ir às sinagogas no Shabat. Onde isso está registrado? Aqui em Lucas 4,16, né? Vai mencionar sobre essa questão. Ó, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ou seja, até esse ponto aqui. Então, a gente entende pelas escrituras que Yeshua e seus discípulos, como judeus, eles guardavam o Shabat. Então, a gente sempre deve interpretar qualquer controvérsia na Torá, né, que tem alguma controvérsia que vai bater de frente ali com a Brit Hadashah, com o Novo Testamento, através das lentes, inclusive, do que Yeshua nos ensinou, através de Mateus 5,17. O que tem a ver aqui Mateus 5,17? Não cuideis que vim destruir a Torá ou os profetas, não vim. Então, Yeshua, inclusive, ele fala, não vim abirrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da Torá, sem que tudo seja cumprido. Então, a gente sabe que os céus e a terra não passou, certo? Então, a Torá está aí, gente.
Uma outra questão, qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, que ele está se referindo da Torá, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que cumprir os mandamentos e ensinar os mandamentos, da onde? Da Torá, será chamado grande no reino dos céus. Então, a gente deve interpretar todas essas ações, sim. Eu queria aproveitar e dar uma pequena contribuição sobre essa questão do Mateus 17, né? A palavra, no caso em grego aí, para menor, não é a palavra, no caso em grego, elakiston, né? E elakiston é algo bem diferente de micros em grego, né? No caso, a palavra que é micros é pequeno, né? E elaquisto é um superlativo de mínimo do mínimo. Então, ou seja, aí o Cristo está falando que aquele que violar o mínimo do mínimo dos mandamentos, tá? Então, isso é bem interessante, porque dá uma conotação bem mais ampla, né? Porque aquele que violar o mínimo do mínimo dos mandamentos não será visto no reino dos céus. Isso me chamou muita atenção quando eu li esse texto em grego, porque nós vemos que o cristianismo histórico, eles não dão muita ênfase no caso, a essa questão, né? Então, eu vejo você falando sobre o Shabat, poucas igrejas, né, elas valorizam o Shabat, né? Elas veem o Shabat como algo passado, algo penoso. Já vi literaturas de acadêmicos, esqueci o nome dele, é um acadêmico francês, ele até fala sobre a história da igreja, e ele chama o Shabat de preceito penoso, né? Eu achei muito forte ele chamar de preceito penoso. É um francês, um teólogo francês. Eu não sou bom igual você para gravar na cabeça o nome de acadêmicos. Mas é bem interessante o que você falou aí, por quê? Porque Yeshua não veio violar o Shabat, ele veio, no caso, aplicar a palavra plerosai aí, que seria em grego, é uma palavra que está no auristo, né? E todas as línguas antigas que possuem verbos no auristo, eles estão na forma indefinida, né? Então, como a igreja ensina que Cristo, ele cumpriu o Shabat, no sentido de você não precisar cumprir mais, sendo que o verbo, no caso que é o plerol, está na forma indefinida. Então, não faz muito sentido. Então, é bem interessante quando você falou esse aspecto aí. Exatamente, uma questão bem interessante que você abordou aí, por exemplo, é que há, por exemplo, pessoas no meio cristão que acham penoso guardar o Shabat, mas não acha penoso guardar o domingo. Então, é uma argumentação que não faz o menor sentido, né? E a gente sabe que você pode simplesmente adorar a Deus nos 7 dias das semanas que não tem problema, mas há um dia específico que o Eterno santificou, é o Shabat, ele não foi substituído por nada. Está ali e continua ali nas Escrituras, né? Mas, enfim, isso daí, por exemplo, a gente vai entrar na questão de que as pessoas, o Shabat, como é que a gente mantém, guarda o Shabat hoje? As Escrituras dizem para você lembra, dessa forma, lembra. Verdade. É algo tão simples, lembra? Exatamente, é algo tão simples, lembra? E a gente vai até abordar a respeito dessa questão aqui, mediante essa questão dos embates aqui de Yeshua, né? Por exemplo, a primeira que a gente vai pegar aqui é de Mateus 12, do verso 1 ao 8, que diz o seguinte, né? Naquele tempo, passou Yeshua pelas searas no Shabat, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer, né? E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num Shabat. Então, só até aqui esse ponto, porque a gente vai continuar aqui, por exemplo, o texto, tá? E o que isso aqui significa? Yeshua, ele leva, por exemplo, essa questão dos fariseus muito a sério.
Porque quando a gente vai observar aqui no texto, né, colher grãos no Shabat realmente atende à definição de Melahá, atende. E seria, tipo assim, vamos assim dizer, uma violação do Shabat, né? E Yeshua, ele reconhece isso, mas então ele apresenta um argumento que seria o Kal Verhomek, que seria aqui basicamente como se fosse leve e pesado, peso de duas medidas. Ou seja... Calva Homer, né? Calva Homer. Exatamente, Calva Homer. E essa, Roberta, perdoa em cortar, filha, mas tocou num assunto bem interessante. E esse princípio Calva Homer, tá, ele foi traduzido para o latim como a fortiori, né? Exatamente. E é muito usado na área do direito. Quem faz faculdade de direito usa bastante essa questão do a fortiori, leve e pesado, algo que foi tirado das escrituras, né? Faz parte dos 7 princípios de Hillel, né? E vamos encontrar os 7 princípios de Hillel em todo o Novo Testamento, e você vai encontrar também na Taná também os 7 princípios de Hillel. É chamado de 7 princípios não porque Hillel criou, mas ele, como um sábio da Torá e da filologia judaica, ele codificou, né? Dentro da poética sistemita, você vai encontrar o princípio Calva Homer, o que é lá o Frates, né? Do princípio geral para o específico, Davar e o Madme Meamino, aprendendo a partir do contexto. Então, tem várias questões bem interessantes aí. Exatamente, esse argumento, né, fortiori ali em latim, é basicamente se essa lógica se aplica a um caso A, quanto mais deveria se aplicar a um caso B. Exatamente, muito bem lembrado, pastor Keston. Então, e de que, por exemplo, a colheita de grão, neste caso, ela era permitida. A gente vai ver por que como ela era permitida. Então, é um método judaico, por exemplo, de exegese, né, que é a argumentação cuja estrutura ela tem esse sentido aí do argumentos fortiori, né, em latim. Então, esse argumento, eles podem ser encontrados na Torá, nas palavras de Yeshua, inclusive nas cartas de Shaul, de Paulo. E Yeshua não descarta o argumento que os fariseus eles trouxeram, né? Mas sim, ele responde com, vamos assim dizer, como um rabino treinado praticamente, né? Ele simplesmente, por exemplo, ele vai dizer aqui no verso 3 e 4 o seguinte: ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com eles estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou seja, nesse caso aqui, por exemplo, a gente pode observar que a Torá, ela diz aqui, por exemplo, em Levítico 18:5, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. E o que isso significa? Os sábios, eles derivaram, por exemplo, deste versículo para que alguém possa preservar a vida, mesmo que isso significasse violar a Torá. Então, este princípio, ele é chamado aqui, por exemplo, de Pirkuah Nefesh, nesse caso, né? Existem, a gente estava até conversando, né, limitações para, nesse caso, por exemplo, como os mandamentos relativos à idolatria, ao homicídio, aqui no caso, o assassinato, e à imoralidade sexual, nesse sentido. Ou seja, não se pode violar essa mitzvah mesmo sob pena de morte, né? Então, é importante, por exemplo, a gente manusear bem aqui a palavra da verdade, como diz 2 Timóteo 2,15, né? E atendendo que mandamentos podem entrar em conflito e sobreporem uns aos outros. E quando acontece isso, por exemplo, a gente tem a resposta daqui do que está acontecendo aqui nessa situação. Mas aí, alguém pode simplesmente questionar, por exemplo, Yeshua, ele usou o que seria mais importante, por exemplo. O que é que ele usou aqui nesse exemplo? No caso de Davi, que a gente acabou de ler. Salvar a vida de Davi e quebrar o mandamento, por exemplo, de que o pão da presença só poderia ser comido pelo sacerdote,
ou guardar o mandamento da santidade do pão e permitir que Davi morresse. Então, tinha duas opções aqui. Permitir que Davi quebrasse, comesse um pão, então guardar o pão e deixar Davi morrer. Mas só que a Torá ela traz um princípio. Ela fala que pelos mandamentos o homem tem que viver, o homem viverá. E aí sai essa questão. Ou seja, obviamente salvar vidas é mais importante. Então, Yeshua diz mais tarde, por exemplo, no capítulo aqui de Lucas 6:9, exatamente isso, por exemplo, aqui, ó, Lucas 6:9, vai me soltar. Então, Yeshua disse-lhes, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito no Shabat fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Ou seja, em um caso, por exemplo, de Pikuar Nefesh aqui, por exemplo, uma situação para salvar vidas, a mitzvah, por exemplo, que vai mencionar, inclusive aqui na própria literatura rabínica, é que o maior judeu deveria fazer. Nesse caso aqui, por exemplo, o Dr. Thomas Lancaster, em seu livro, por exemplo, de Shabat para Shabat, ele vai escrever sobre essa questão, que em caso de vida, né, nesse caso assim, da vida está correndo risco, você pode simplesmente não observar esse preceito, esse mandamento aqui, que no caso seria guardar o Shabat. Ou seja, essa situação ela parece ser o caso de salvar uma vida. Aí a gente vai se perguntar, né? Os evangelhos eles não parecem sugerir que os discípulos estavam morrendo de fome. Não parece, né? No entanto, existe um forte argumento de que sim, e ele é encontrado no próprio argumento de Yeshua em seu exemplo de Davi, nesse caso. Ou seja, nesse ponto... Sim? Só para contribuir, rapidinho, para cortar, tá? É bem interessante o que você falou, porque tem muitas pessoas que elas leem esse texto de Mateus 12 e não entendem, né, por quê. Por exemplo, Yeshua, ele utilizou o segundo princípio de Hillel, chamado Gezerah Shavá, que é corte igual. Né? Ou seja, o que serviu para Davi serve para os meus discípulos. E ele utiliza o texto de, acho que não me falha a memória, acho que é de 1 Samuel 21, se não me falha a memória, e onde Davi está fugindo de Saul, né? Ele mente para o sumo sacerdote, come os pães da preposição, né? No caso chamado de Empanim, que é os pães da face do Eterno, que só o sacerdote poderia comer, e também mente e pega a espada de Golias para se defender. Então, é algo bem interessante, porque Yeshua, ele se baseia de uma, entre aspas, de uma mentira, para justificar a debulha do milho ali aos seus discípulos. O próprio Rabino Shula, ele utiliza essa questão nos seus estudos. Tem um estudo que o Rabino Shula utiliza, chamada a Midrasha Hermenêutica Judaica, que é bem interessante sobre isso. Ele também fala sobre isso no seu livro chamado Tesouros Ocultos. Ele ensina bastante sobre isso, na questão dos 7 princípios de Hillel, e Yeshua, no caso, utilizando os 7 princípios de Hillel, que seria o Gezerah Shavá, para justificar algo. E cai nessa questão bem interessante. Por que Davi não foi punido por Deus? Por que não foi, no caso, caracterizado uma falta, sendo que Yeshua, sendo que ele estava quebrando o mandamento ali? Aí você explicou muito bem que existe um princípio já no primeiro século, um princípio rabínico, que todos os mandamentos poderiam ser quebrados para a preservação da vida, exceto 3, né? Que seria a promiscuidade sexual, entregar o seu irmão à morte e idolatria. Esses 3 preceitos, esses 3 mandamentos não podem ser rompidos por nada nesse mundo. Mas o restante poderia para a preservação da vida, porque, na realidade, o mandamento só existe para quem é vivo e não para quem é morto. E existe até, Roberto, uma questão de um rabino da Idade Média chamado Ebenezer. Ele, no dia do jejum de Yom Kippur, né, como ele estava vivendo no contexto ali da peste negra, que fez um grande genocídio na Europa, no caso medieval, ao invés dele praticar o jejum, ele fez um banquete, ele criou uma halahá temporária ali, fez um banquete e deu essa justificativa aos discípulos. Ó,
vocês já estão fracos por causa da peste negra. Se vocês fazem jejum, vocês vão ficar mais fracos ainda e podem pegar e morrer. Então é melhor que vocês se alimentem bem, se cuidem, para que vocês fiquem fortes e resistam à doença. E muitas vezes, Roberto, as pessoas lêem esse texto, algumas pessoas do mundo evangélico lêem esse texto, entende que Jesus não está nem aí para o Shabat, né? E sem entender o princípio ao qual ele está dizendo aí, né? Ele fala até, utiliza aí sobre a questão de misericórdia eu quero, Zé 6,6, e não sacrifício, mais o conhecimento de Deus do que os holocaustos. Ou seja, se a gente, no caso, o contexto de Oséias ali, que fala sobre esse versículo, que ele utiliza a parte desse conceito em Mateus capítulo 12, está se referindo à nação, né, ao reino de Israel, que estava oferecendo sacrifício, mas sacrifício de tolo, pelo fato de não estar sendo feito com a cavanaco correta. Porque o intuito da Corban, né, a palavra Corban, que é sacrifício em hebraico, que vem da raiz Karov, o intuito do sacrifício seria aproximar a pessoa ao eterno, né, e fazer com que a pessoa exerça, tenha o conhecimento do eterno, através do sacrifício, e também exerça a misericórdia. Como eles não estavam exercendo nem a misericórdia, e nem tendo conhecimento do eterno, seria um sacrifício de tolo. Ele utiliza esse conceito para até mesmo atacar os fariseus, para falar assim, se eu estou com fome e eu não debulho milho ali para matar a minha fome, perigo de eu morrer, tá? Eu vou estar fazendo um sacrifício vão, um sacrifício de tolo, porque eu posso fazer com que as pessoas elas possam perecer ali pelo fato de não de ser um dia de descanso e as pessoas estarem debulhando milho ali. Então você falou algo bem interessante aí que é fantástico. Exatamente, Pastor Keston. E, tem muita coisa aí, né, que você abordou, que vai estar inserida aqui também, né, que a gente vai abordar sobre essa questão. Por exemplo, como eu dei aqui um exemplo de que Yeshua se espaldou ali em Davi, né, então, nesse ponto, Yeshua ele encontra, por exemplo, inclusive um defensor improvável, vamos assim dizer, o antimissionário, o rabino Mihael Skorbach, de judeus pelo judaísmo. Ele declarou o seguinte, por exemplo, a respeito de Yeshua nessa questão aqui dessa passagem, né? Que nós estamos falando aqui agora. O ponto de Yeshua é um ponto feito na literatura talmúdica, como diz aqui o rabino. No caso de Pikuar Nefesh, para salvar a sua vida, você pode violar, por exemplo, as leis da Torá. Portanto, ele não questiona se seus alunos eles estão fazendo algo errado ou não, né? Ele aceita e pergunta, por exemplo, de que há algo errado, por exemplo, em colher grãos lá no Shabat. Ele não questiona os fariseus a esse respeito, né? O que nós, por exemplo, e nem os discípulos, quando estavam fazendo essa questão, né? Nesse sentido, né? E ele continua aqui. E que nós só saberíamos, por exemplo, através do Talmud, da lei oral. E ele dá uma resposta rabínica à pergunta dos fariseus. Bom. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, do rabino Mihael Skorbach, por exemplo, vendo a situação e vendo que ela se encaixa dentro das questões haláquicas judaicas, né? Ou seja, a gente está falando aqui de um grupo antimissionário de judeus para o judaísmo, né? Que nesse ponto defendeu que Yeshua utilizou ali a lei oral para defender, por exemplo, inclusive essa situação. A gente deve lembrar que aqui, por exemplo, quem estava violando, né, inclusive essa questão aqui do Shabat, né, porém, nesse caso, tendo essa permissão, foram os discípulos de Yeshua e não Yeshua. Uma observação. E o que mais, por exemplo, a gente pode dizer? Você entrou em uma questão histórica bastante interessante, por exemplo, como diz o Talmud, pode-se suspender as leis do Shabat para preservar a vida. Isso está em Omar 85a. Podem conferir aí na Cefaria. Ou seja, no primeiro século, a Halahá estava sendo debatida e havia divergências entre a Beit Hillel e a Beit Shammai.
Ou seja, sobre quão estrito ou limientes, por exemplo, os mandamentos eles deveriam ser aplicados. E durante a época de Yeshua, a escola de Shammai ela estava ali no domínio, né, como a gente sabe, enquanto os alunos da escola de Hillel eram muito humildes. Os chamaitas eram muito rígidos ao ponto da violência e até do assassinato. Os discípulos, isso aqui que eu estou lendo para vocês, gente, isso aqui é literatura rabínica, tá? Os discípulos, por exemplo, de Shammai, certa vez, eles cercaram, né, os discípulos ali de Hillel no templo de uma maneira ameaçadora, ou seja, completamente ali reminente, né, desses incidentes. Quando a gente olha nos evangelhos, né, a gente vai ver que os mesmos que estavam cercando Yeshua. Então, é bem possível concluir que muitos dos discípulos que Yeshua teve, por exemplo, muitas das disputas, que Yeshua teve, por exemplo, com os discípulos deles ali, nesse exato momento, foi com os fariseus da facção de Shammai. E o Talmud, ele diz a esse respeito o seguinte, lá em Shabat 17a, São Sino Pres Edition, e naquele dia Hillel sentou-se submisso diante de Shammai como um dos discípulos, e foi tão doloroso para Israel como o dia em que o bezerro de ouro foi feito. Olha que forte que está narrando aqui. Ou seja, conforme a sociedade ela muda, a aplicação da halahá, ela está sempre em fluxo, né, vamos assim dizer, e em desenvolvimento, né? Então, no primeiro século, muitas das tradições descritas no Talmud estavam em processo de cristalização. Então, havia esses embates o tempo todo, onde a Beit Hillel aceitava uma coisa e a Beit Shammai, elas entravam em contradição, né? Então, se os discípulos não estivessem em perigo de realmente morrer, mas fossem tomados por uma fome extrema, isso seria permitido como alívio de sofrimento, inclusive. Então, na visão de Yeshua, a compaixão, ajuda, vamos assim dizer, aos que sofrem, são de fato permitidos no Shabat. A pessoa pode não descansar verdadeiramente no Shabat se estiver sofrendo seriamente. E Yeshua, então, ele faz uma declaração poderosa aqui em Marcos 2, no verso 27. Ele vai dizer o seguinte: e disse-lhes, o Shabat foi feito por causa do homem e não o homem por causa do Shabat. Muito bom, muito bom. Olha por que não poderiam ter deixado os discípulos deles sofrendo ali, por exemplo, nesse estado de fome, eles não estariam descansando ali no Shabat. Né? E uma questão bem interessante, por exemplo, é que o Talmud ele afirma exatamente que há exceções aos mandamentos do Shabat e ecoa até as famosas palavras de Yeshua. Olha aqui que vai mencionar. Rabino Eliezer respondeu e disse: se a circuncisão que se liga a apenas um dos 248 membros do corpo humano suspende o Shabat, quanto mais aqui a salvação de todo o corpo suspenderá o Shabat, permitindo exceções. O Shabat está entregue em suas mãos e não você nas mãos do Shabat. Foi exatamente o que Yeshua disse. O Shabat foi feito por causa do homem e não o homem por causa do Shabat. Então, a gente está vendo aqui, por exemplo, isso está descrito em Omar 85b, São Sino Pres Editio, no comentário do Rabino Eliezer. Ele utilizou das mesmas palavras de Yeshua. Viu, Roberto? Algo bem interessante que você falou sobre Marcos 2 aí. Existe um aparato crítico na Bíblia grega ali, no Novo Testamento, no Mateus 12, que também poderia se traduzir. Quando fala que Yeshua é o Senhor, Yeshua fala assim, porque o Filho do Homem é Senhor do Shabat. Ali, isso menciona assim, o Filho do Homem do aparato crítico, dá para você entender que a humanidade ali, a palavra antropos, né? Dá para se entender também, dá para se traduzir da seguinte forma, que a humanidade é senhora do Shabat. É bem interessante isso. Muito bom, pastor Keston. Existem, por exemplo, exceções ao Shabat, né? Então, é o que a gente viu aqui nessa questão. Então, é incrível que o Rebbe Eliezer, ele usou o exemplo exato de Yeshua, né? Que Yeshua fez, inclusive, aqui, ó, em João 7, no versículo 21 ao 24, que diz assim: respondeu Yeshua e disse-lhes, fiz uma só obra e todos vós maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão,
não que fosse de Moisés, mas dos pais, no Shabat circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no Shabat, porque a lei de Moshe, para que ela não seja quebrantada, ou seja, quebrada, indignai vós contra mim, porque no Shabat curei de todo um homem? Não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ou seja, o mesmo exemplo que o rabino Eleazar deu, foi que Yeshua deu aqui, ó, em João 7. Ou seja, tá. Portanto, por exemplo, nesse caso, bastaria dizer que colher o grão era aceitável em termos para salvar a vida, para aliviar o sofrimento durante o Shabat. Lembrando que isso foi em relação aos discípulos. Agora, a gente vai entrar aqui numa outra questão, que seria a respeito das mãos atrofiadas, mirrada, aleijada ou murcha, né, como vai mencionar aqui algumas traduções. Esse aqui, por exemplo, vai pegar agora aqui de Mateus, né, Mateus 12. Vou entrar aqui em Mateus 12. Aqui, a partir, vai do verso 9 ao 14, que vai mencionar o seguinte: e partindo dali, chegou às sinagogas dele, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, por exemplo, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar no Shabat? E ele lhes disse, né, Yeshua, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num Shabat ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos Shabates? Ó a resposta de Yeshua. Então disse aquele homem, estende a tua mão, e ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Enfim, ou seja, de acordo com o Midrash Tanhahuma, no A5, por exemplo, quando Adão foi criado, ele já era circuncidado. Só para vocês tentarem entender isso, aqui segundo o Midrash, ou seja, o prepúcio, portanto, ele pode ser visto como uma desevolução do homem no reino físico. Então, a circuncisão é um aspecto do projeto original, né, vamos assim dizer, e restaura um membro do corpo masculino. Então, a Torá, por exemplo, ela ordena que a circuncisão ocorra no 8º dia, conforme aqui Levítico 12, 3, que vai mencionar sobre essa questão. Aqui tem tanta página aberta que às vezes até eu me perco. É muita página aberta. Deixa eu ver aqui, Levítico 12. Aqui, 3, Levítico 12, 3. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Ou seja, 8º dia, né? Então, a questão surge, né? Entretanto, se o 8º dia ele coincide com o Shabat, pois o procedimento envolve cortar. E cortar é uma melahá, né? O que é proibido no Shabat. Então, qual tem procedência nesse caso? De acordo com os sábios, a circuncisão ela tem precedência, a circuncisão que é a restauração de um membro menor. Quanto mais é permitido restaurar um membro maior no Shabat. Imagine a vida nesse caso. Ou seja, Yeshua, ele disse ao homem para estender sua mão. Ele não executou nenhuma das 39 melahot aqui. Ele fez, por exemplo, com emuná, com fé, a restauração da mão do homem. E Yeshua, nesse sentido, o que Yeshua fez foi completamente permitido. Nesse caso, alguns procuraram acusá-los, né, como a gente viu aqui, desejaram destruí-lo. Isso é muito característico dos discípulos da Shammai, como a gente já mencionou. Isso era ódio infundado, ou seja, Sinat Hinam, que havia muito ali no 1º século, que merecia, inclusive, a destruição do templo. O Talmud, ele lamenta que o estado espiritual de Israel do 1º século fosse tão baixo que eles consideravam as leis da pureza mais, por exemplo, importante do que até mesmo o assassinato. Isso está em Romá 23a. E Yeshua, ele procura curar essa ferida espiritual do povo. E por essa razão que Yeshua lhe declarou lá no início do capítulo de Mateus 12, 7, o seguinte... Aí eu sempre falo, tem tanta coisa aqui aberta que às vezes a gente se perde.
Eu creio que... Mateus 12, 7. Achei. Achou? Pode ler. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Olha, Yeshua estava vivendo ali durante esse período, né, de ódio infundado, né, Sinat Hinan. Então, ele sempre estava em embate ali, principalmente bateram de frente ali, provavelmente com os fariseus da Beit Shammai, né, que eles eram mais rígidos. Então, nesse caso aqui, a gente tem um exemplo, né, que ele foi acusado de quebrar Shabat, mas ele não fez nenhuma melarote aqui, né? Uma questão bem interessante. A gente só viu até agora um caso envolvendo que foi os discípulos, mas Yeshua permitiu, devido a toda aquela questão do sofrimento, de trazer alívio, porque a pessoa não vai poder desfrutar o Shabat sofrendo, né? E agora a gente vai entrar na questão da mulher doente, que está aqui em Lucas 13. Deixa eu achar aqui Lucas 13 agora. Aqui, Lucas 13, a partir do versículo 10 ao 16, que vai mencionar o seguinte. E ensinava no Shabat numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Yeshua, chamou-as a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade? E pôs a mão sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Yeshua curava no Shabat, disse à multidão: 6 dias há em que é misto trabalhar nestes, pois vinde para ser descurados, e não no dia do Shabat. Respondeu-lhe, porém, aqui Yeshua e disse: hipócrita, no Shabat não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia do Shabat essa filha de Abraão, qual há 18 anos Rassatã tinha presa? Eita! Acabou. E dizendo ele isso, todos os adversários ficaram envergonhados, os adversários de Yeshua ficou envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Ou seja, a principal preocupação com a cura no Shabat, por exemplo, ela envolvia a mistura de ervas, né, medicinais em pó, ou seja, isso narrado nas literaturas judaicas, né? E, ou seja, você pega o almofariz, né, e o pilão, então você vai exercer um trabalho ali. Essa mistura ela seria uma violação do Shabat, né? Neste caso, novamente, Yeshua não executou nenhuma melarra proibida aqui. Embora, por exemplo, os detalhes, por exemplo, da halahá aqui, né, do Shabat, eles estão muito além do que desse estudo, porque a gente teria que detalhar muita coisa, né? Existem categorias de pessoas doentes em diferentes escalas. Por exemplo, você tem, se tiver uma condição secundária, você pode atender essa pessoa. Se alguém tiver uma doença qualquer, e se alguém tiver gravemente doente, né? Nesse caso, você entra aqui na questão de você pode exercer melahot nesse caso aqui. A mulher ela sofreu, por exemplo, com dores por 18 anos nesse caso, incapaz de realmente descansar no Shabat. E a sua condição, certamente, ela merecia o status, por exemplo, aqui de alguém que tinha uma doença, ou quem sabe, né, que tinha uma doença grave, então ela não poderia descansar no Shabat. Sua condição, por exemplo, aqui, ela merecia uma atenção médica, mesmo que fosse no Shabat, tá? Então, Yeshua, ele então apresentou um argumento aqui, né, de, novamente, Calverhomer, né, por aí, e nesse caso, ele faz a comparação aqui, né, novamente com o boi, né, e se a lógica, por exemplo, ela se aplica ao caso A, quanto mais ela vai se aplicar ao caso B, né, e nesse caso aqui, por exemplo, a gente entra aqui numa argumentação da exegese judaica. Uma questão interessante aqui em Lucas, aqui, no capítulo 15, Lucas 13, aqui, no verso 15, como a gente leu a resposta que ele deu aqui relacionada aos bois, né, dizendo, tipo assim, hipócrita, no Shabat não desprendei da manjedoura cada um de vós o seu boi, o jumento, e não leva a beber. Olha a questão aqui da troca. E aí ele pode assim,
e não convinha soltar desta prisão no dia de Shabat esta filha de Abraão, qual há 18 anos, Rassatã, tinha presa. Ou seja, Yeshua vai... É bem interessante, é o quê? A palavra Shabat, né, que vem do verbo descansar, parar, né? É como se Yeshua tivesse dado o descanso para aquela mulher que estava enferma, no caso, há muito tempo. Ou seja, ele fez cessar, ele fez parar aquela ação de Satanás na vida da pessoa que estava manifesta através de enfermidade. E nós vemos que o quanto que vai a cegueira, no caso religiosa, né? Provavelmente a escola de Shammai, eles interpretavam a Torá na literalidade da letra. Eles falam que a letra mata, o espírito vivifica. E a escola de Hillel, que é mais em concordância com Yeshua, eles interpretavam a Torá pelo espírito da Torá. Eles queriam, eles diziam assim, da mesma forma que a Torá dá o mandamento do Shabat para descansar, a Torá também nos ensina a exercer a misericórdia. Então, exercer a misericórdia no Shabat não é que é violar o Shabat, mas sim é você até mesmo trazer descanso para pessoas que estão enfermas. Eles não tinham uma amplitude da coisa, né? Ficavam se preocupando com coisas que na realidade não fazia, eles não se preocupavam, praticavam o mandamento, mas não estavam preocupados com a misericórdia. Exatamente, pastor Kessel. E na realidade, a gente sabe que deixar de fazer o bem no Shabat, inclusive, ou deixar de fazer o bem, que é um mandamento, constitui uma transgressão. Yeshua, podendo fazer o bem, se ele não o fizesse, ele teria cometido uma transgressão, muito pelo contrário. E isso, por exemplo, é um dos mandamentos que está ali, e a gente deve observar esse tipo de questão. E sim, ali durante aquele período, né, do judaísmo do Segundo Templo, ali, né, no primeiro século, a gente via que eles tentaram pegar a Torá e fazer dela um legalismo, só que a Torá, ela nunca pretendeu ser um livro legalista, porém, a Torá, ela possui hesed, ela possui graça. Na realidade, a maioria dos fariseus da Beit Shammai tentaram tirar essa hesed da Torá. E Yeshua, ele veio trazer, na realidade, essa questão. E o mais interessante é que essa forma legalista da Torá, muitas vezes em Gálatas, a gente até pode marcar um dia para trazer tudo sobre Gálatas, que é bem interessante, né? Vai abordar o que é o erganomos, em grego, né? Obras da lei, ou em hebraico, Masei HaTorá. O pergaminho QMMT, né, da Quarta Caverna, é bem interessante que ele traz o quê? Ele ensina, dentro de uma questão da questão de livros de exegese que foram encontrados lá no Pergaminho Mar Morto, que o Masei HaTorá seria a questão do legalismo, né? A Torá interpretada como legalismo, né? Ou seja, eles quiseram criar cercas para proteger o mandamento, e essas cercas acabaram se tornando ilegalismo, que é bem interessante que Yeshua combateu bastante isso. Exatamente, e tem muito essa questão foi achado, né, o documento do Mar Morto, as obras da lei, que Shaul tanto falar, obras da lei, debaixo da lei, né, vai mencionar muito sobre essa questão, a gente pode marcar realmente para falar sobre isso, que eu acho que é onde as pessoas têm também mais dúvidas, né, sobre essa questão. Exatamente. Então, de acordo com a Torá, os animais, eles devem descansar no Shabat, né, então Yeshua, ele utilizou esse argumento. Isso, por exemplo, a gente encontra aqui em Êxodo 20:10, né, que fala, ó, mas o sétimo dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Ou seja, além disso, quando a gente vai em Êxodo 23, aqui no verso 5, fala o seguinte, se vires o julgamento daquele que te odeia, caído debaixo da sua carga, deixará, pois, de ajudá-lo? Se tu ajudarás a levantá-lo. Ou seja, é fazer o bem. E aqui não está especificado quando. Está dizendo que você tem que fazer. Se você encontrou no Shabat, por isso que Yeshua, ele mencionou, tu encontrou ali no Shabat, tu não vai tirar, não? Basicamente. Você sabia que os essênios, né? Os essênios, eles eram mais legalistas que os fariseus, né?
E os essênios, se o animal caísse no Shabat, deixava o animal morrer, mas não tirava do buraco. Os essênios, eles eram mais legalistas nessa parte. Desta passagem, devia ser igual os fariseus da Bet Shammai. Dessa passagem, os sábios eles derivam um conceito, por exemplo, aqui, de prevenção do sofrimento dos animais. Em Bavatar Metzia, por exemplo, 32b vai mencionar sobre essa questão. Então, se é permitido libertar um animal para dar-lhe, por exemplo, água no Shabat, porque para que ele possa, inclusive, verdadeiramente descansar no Shabat, né? E não sofrer. Quanto mais a filha de Abraão deveria ser liberta, o humano não vale mais do que a vida de um animal, porque é o que Yeshua ele fala e bate de frente. Ó, depois dessa resposta, realmente os fariseus ficaram ali, como diz o texto, constrangido, né? E usando o princípio calva-rola, ainda leve e pesado. Exatamente. Conforme a sociedade muda, como eu mencionei aqui, né, a gente vai mencionar sobre essa questão aqui, que vai ter aqui, por exemplo, a questão do embate. Então, nesse sentido aqui, a gente tem, por exemplo, que Yeshua, além daqui, Yeshua não violou o Shabat. Então, a gente até agora não viu em nenhum momento o Yeshua violando o Shabat, né? E a gente vai entrar aqui agora, por exemplo, sobre Lucas 14, do 1 ao 6, que vai falar sobre um homem com edema. Alguns textos vai estar dizendo que ele era hidrópico, doente, ou tinha um corpo inchado. E começa, por exemplo, aqui do versículo 1 ao 6, que fala: E aconteceu que no Shabat, que entrando eles em uma casa, numa casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Yeshua, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no Shabat? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, os curou e o despiu, nesse caso. E responderam: Qual será de vós que, caindo-lhe num poço em dia de Shabat, o jumento ou boi, não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Mais uma vez, Yeshua ele utiliza a mesma argumentação. Então, isso pode ter sido, por exemplo, inclusive, um edema generalizado ou específico de um órgão, que não descreve dentro do texto, né? Mas sabemos, por exemplo, que a causa do inchaço pode ser uma doença fatal, poderia ser um câncer, simplesmente não está descrevendo. O homem provavelmente seria classificado aqui na questão de alguém que tivesse uma doença muito grave, muito crítica nesse caso. E observe a estrutura do argumento de Yeshua, que, inclusive aqui com a comparação de um texto aqui rabínico, por exemplo, que seria o Tosefta Shabbat 15, 11, 12, que vai mencionar o seguinte: eles removem o entulho para aquele cuja vida está em dúvida no Shabbat. E aquele que está pronto, por exemplo, no assunto, eis que deve ser elogiado. E não é necessário obter permissão de um tribunal. Como assim? Se alguém cair no oceano e não puder subir, ou o seu navio estiver afundando no mar e ele não puder, por exemplo, subir, ele, por exemplo, deveria ali descer e o puxarem para fora de lá. E não há necessidade de pedir uma permissão no tribunal para isso. Se ele cair em um buraco e não puder sair, nesse caso aqui, durante o Shabat, não vai precisar também de um tribunal. Você joga uma corda ali para puxar ele para fora dali. E não é necessária a permissão de um tribunal. A própria literatura rabínica está trazendo, por exemplo, essa questão. Então, se alguém estiver passando por uma necessidade no Shabat, você não precisa pedir permissão. Você simplesmente vai lá. Gente, deixar de fazer o bem, nesse sentido, quando você pode, é uma transgressão. Olha só, aí você tem conflito aqui entre as questões das mitzvah da Torá. Novamente, por exemplo, não vimos nenhum dos 39 melahot sendo executado, inclusive nesse caso aqui, por exemplo, do homem com edema, né? Aqui por Yeshua, né? E Yeshua ele reitera a importância do alívio do sofrimento no Shabat como tendo precedência, exatamente de acordo com a lógica, por exemplo, permitida da circuncisão, que foi utilizada por Yeshua para salvar vida e aliviar o sofrimento intenso. Bom, agora a gente vai falar aqui sobre o outro caso, que seria sobre o paralítico, que vai compreender aqui de João 5, a partir do versículo 1 ao 10 aqui, que eu vou ler, mas você pode ler na íntegra, que vai até o 18, que diz o seguinte:
Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Yeshua subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, né? O qual tem 5 alpedres. Nestes agia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Yeshua, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ficação? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem, não tem homem algum quando a água é agitada que ponha-me no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Yeshua lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Até esse ponto aqui, ó. Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era Shabate. Então, os judeus disseram àqueles que tinham sido curados: é Shabate, não é lícito levantar o leito. Essa aqui é a questão. Quando você vai analisar toda a questão, os fariseus, né, inclusive até procuraram os pais dos homens, procurou o homem, né, para dizer: quem te curou? Aí ele vai lá e mencionou assim: foi Yeshua ali que me curou, não sei quem me curou. Depois ele achou Yeshua lá no templo, foi ele que me curou. Aí os fariseus, ele te curou? Aí os fariseus tentaram dizer que a obra que Yeshua fazia não era de Deus, né, dentro desse contexto inteiro. E aí o homem que foi curado respondeu: como não é de Deus, se ele me curou, como não é de Deus? Quem dentro de Israel alguém curou o cego, você viu? E tipo assim, foi um embate assim, sabe? E eles foram até os pais, inclusive ali, por exemplo, do homem para dizer. Aí os pais dele falaram assim: ué, eu sei de uma coisa, meu filho era cego, agora enxerga. Ele tem idade para responder, pergunta a ele. Ou seja, os fariseus estavam ali nesse estado ali, sabe, revoltado. E qual é a problemática, por exemplo, aqui nesse caso, né? Conforme, por exemplo, os relatos aqui anteriores já explicados, né, a cura neste caso foi permitida, mas há dificuldade aqui. Yeshua ele diz ao homem para pegar o seu leito e andar. Ou seja, o que levanta questões sobre se era permitido ao homem carregar o leito no Shabat ou não. Entra aqui nessa que você vê que os fariseus nem se preocupou com a cura, ficou focado na questão do leito ali do homem. Ou seja, o ato de carregar é o menor, inclusive, das melahote, pois não há nenhum ato, por exemplo, de criação ou modificação feito no objeto. Ele simplesmente muda de local. Então, existe, por exemplo, a gente vai mencionar aqui um trabalho, né, aqui inferior, isso está aqui em Tosafot, né, Shabat 2a, o problema de transferir o objeto entre domínios aqui, por exemplo, na terras ou posse, em hebraico chamado aqui de... É uma transferência aqui de domínio para outro tipo de domínio, vamos assim dizer. Ou também, quando você faz essa transferência. Mas eu vou entrar aqui numa questão, porque se eu for explicar essa questão aqui, ela vai ficar meio complicada. Então, eu vou entrar aqui, por exemplo, as diferentes categorias de domínio, elas são as seguintes: tem o domínio privado, tá? E o transporte era permitido. O domínio público, você podia carregar até uma certa quantidade de... Aqui botam 4 amotes, por exemplo. Tinha um domínio semi-público que poderia ser... você poderia carregar algo até determinado quarto amote também, e também tinha o domínio isento, onde o transporte era completamente... aqui o transporte era permitido, nesse caso. Então, tem essas situações. E que situação entra, por exemplo, esse homem aqui, né? A gente vai entrar nessa questão. A Torá, ela nos fala de um caso, por exemplo, em que o homem estava transferindo entre domínios. Está aqui em número 15, para a gente entender a gravidade. Do versículo 32 ao 35, que fala: estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de Shabat. E os que os acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moshe e Arão e toda a congregação. E puseram em guarda, porquanto ainda estava declarado, não estava declarado ainda o que ele havia feito, né? Mas depois que havia declarado o que ele havia feito, disse o Senhor a Moshe: certamente morrerá aquele homem e toda a congregação o apedrejará fora do arraial, porque ele estava carregando algo fora do domínio, exercendo um trabalho aqui no Shabat.
Ou seja, quando a gente vai para Jeremias, por exemplo, 17, a partir do verso 21 e 22, vai mencionar o seguinte: assim diz o Senhor, guardai as vossas almas e não tragais cargas no dia do Shabat, nem vai introduzir pelas portas de Jerusalém. Nem tireis carga de vossas casas no dia do Shabat, nem façais obras alguma antes de santificar o Shabat, como eu ordenei aos vossos pais. Até esse ponto aqui. Então, a gente está vendo que essa questão de carregar algo é muito séria. A preocupação, por exemplo, com o transporte no Shabat é de origem bíblica, como a gente está vendo. E o Rabino Beriawin, por exemplo, ele vai escrever o seguinte: há uma miríade de tecnicismos halásticos que envolve nesses tipos de trabalhos, né? Muitos desses detalhes técnicos são de origem rabínica, projetada para proteger a santidade e a sacralidade do Shabat. Então, o que praticamente ele está dizendo é que existem diversas técnicas aqui, halásticas, para que uma pessoa ela não venha quebrar em transferências de domínios, né? E elas não venham quebrar a santidade do Shabat. E aqui, por exemplo, ele vai mencionar o seguinte: de acordo com a tradição judaica, o rei Salomão ele implementou uma solução para permitir um grande domínio público, porque se for um domínio público, aí você pode fazer transferência de qualquer objeto, que fosse considerado privado nesse caso, tá? Então, por exemplo, a inovação foi chamada de Eruvi, né? A gente já até mencionou essa questão lá no grupo a respeito disso, que é um tipo de gabinete. Então, isso permite que o judeu, por exemplo, que seja praticante da Torá, nesse caso, ele carregue livros, chaves da casa, ele empurre carrinho de bebê no Shabat, inclusive, e etc. Então, todo um tratado do Talmud, ele é dedicado a este assunto, daí o seu nome Eruvi, né, nesse caso. Então, de acordo com o Radak e o rabino David Kinri, toda Jerusalém era um Eruvi. Ou seja, pois ela era cercada ali pelas muralhas da cidade, nesse caso. Então, como é que a gente vai aplicar essa questão ao paralítico? Nesse caso, portanto, para saber com certeza se isso foi uma violação do Shabat, devemos averiguar que tipo de domínio era esse. Se o local ele fosse dentro das muralhas da cidade, não haveria nenhum problema, tá? E segundo o Radak, por exemplo, aqui no comentário dele, né? No século XIX, os arqueólogos eles descobriram o restante de um tanque que se encaixava na direção do Evangelho de João. Bom, o Evangelho de João ele descreve que essa área estava aqui, ó, João 5, cadê? João 5. Eu já falei, tem muita coisa aqui aberta, eu tenho que procurar até onde está João agora. É muito verso bíblico. Tranquilo. Aqui, ó, João 5, no verso 2, que fala: ora, em Jerusalém, há próximas portas das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, né? O qual tem 5 alpedres, né? E o que isso significa? Chus Casal, ele vai descrever o seguinte, né? O escritor achou relevante nos dizer a localização exata do lugar em que esse evento ocorreu, junto ao mercado das ovelhas no tanque de Betesda, que tem 5 pedras, conforme João 5,2. Simplesmente, em poucas palavras, era literalmente impossível para o doente quebrar o Shabat carregando sua esteira, porque a piscina de Betesda, por exemplo, ela era cercada por molduras de portas. E continua. E isso, por exemplo, constituía um eruvi, né? Vamos assim dizer. A tradição do eruvi é tão antiga que os sábios eles não têm nem certeza de onde ela vem e atribuem ela a Salomão. Chus Casal ele continua fazendo o comentário a esse respeito, né? Ou seja, portanto, nesse caso aqui, transportar dentro das áreas da piscina em si não seria um problema, né? A gente só está jogando aqui umas hipóteses nessa questão. Então, no entanto, se este local foi realmente o correto, vamos assim dizer, na época do incidente, ele poderia estar fora dos muros de Jerusalém. E agora? Ou seja, como assim? Isso achado pelos arqueólogos, se for o local correto, estava fora do muro de Jerusalém. E aí? Ou seja, o muro ele foi construído em 40 depois de Cristo, ou seja, por Agripa II, que teria, na verdade, fechado a área. No entanto, essa área ela pode ter sido, sim, incluída
em um eruvi, pois ela poderia ser facilmente envolvida com uma corda ou um cabo para selar a área, já que as regiões de Jerusalém era um eruvi por inteiro, segundo a própria literatura rabínica. Portanto, é possível que esta área fosse considerada um domínio privado, ou teria sido conectado ao domínio privado da área do templo maior. E o transporte, então, nesse caso, seria permitido. Bom, Jesus ele continua a apontar que o Evangelho de João ele destaca a ignorância daqueles que se opõem a Yeshua. Na realidade, a gente já vê vários casos em que os fariseus da Beit Shammai tinham uma ignorância a respeito de várias questões, né? Portanto, eles podem ser ignorados, podem ter aqui, inclusive, ignorado as leis de Eruvi, ou talvez contra a ideia de um Eruvi. Se eles fossem, por exemplo, saduceus e rejeitassem, inclusive, a Torá oral, nesse caso. Então, há uma segunda solução possível para essa questão. Então, a gente viu que possivelmente estava em Jerusalém, então estava numa área de Eruvi, então, se fosse o caso, não quebrou a questão do Shabat. E mesmo se ela estivesse fora, por exemplo, poderia ter um cercado por pertencer à questão de Jerusalém e a Jerusalém ser considerado um eruvi inteiro. E é uma segunda solução possível, ou seja, este era um Shabat de Yom Tov, ou seja, de um feriado, e não um Shabat semanal. O Evangelho de João diz que esse dia era uma festa, né? Está aqui em João 1,5. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Yeshua subiu a Jerusalém. Essa festa ela poderia ser o primeiro dia do pão ázimo, o sétimo dia do pão ázimo, o Pentecostes, o Rosh Hashanah, Yom Kippur, primeiro dia de Sukkot, o oitavo dia de Sukkot, não está descrevendo que festa era, não está descrevendo que Shabat era esse. Alguns teólogos, Roberta, alguns teólogos dizem que poderia ser a festa da dedicação aí também, sabia? Poderia também. Ou seja, e nesse caso, embora sujeito a muitas das mesmas restrições, quando se trata a respeito dos Shabates, as leis em torno de Yom Tov, elas são mais brandas e a transferência entre domínios em Yom Tov, nesse caso, ela já é permitida. Então, ou seja, a gente trabalhou muito com essa questão aqui. Aqui, por exemplo, a gente sempre está analisando a Torá conforme João 5, né? 17, que vai abordar sobre a questão de que a gente deve levar em consideração os preceitos da Torá, e é o que a gente está fazendo aqui, trabalhando só com a literatura rabínica, inclusive. Né? Como apontado, por exemplo, por Lancaster, as palavras de Yeshua, ela aqui ecoam, por exemplo, o Midrash. O que o Midrash ele vai mencionar sobre essa questão? Rabino Pinhas disse em nome do Rabino Yosraia, embora você leia, porque ele descansou em toda a sua obra, né? Deus, no caso, que criou para fazer ali, ele descansou da obra de criar, ou seja, seu mundo, mas não da obra dos ímpios. Olha só o que diz, e das obras dos justos, pois ele trabalha com os primeiros, e está dizendo assim, e com os segundos, e continua dizendo, ele mostra ao primeiro seu caráter essencial, e ao último o seu caráter essencial também. E como sabemos que o castigo dos ímpios, né, se chama trabalho, ou seja, porque está dito, o Senhor abriu o seu arsenal e trouxe as armas de sua indignação, né, pois é uma obra que o Senhor tem de fazer. Isso, por exemplo, eles pegam esse texto de Jeremias, no capítulo 50, do verso 25, que fala, e o Senhor abriu o seu depósito e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor, Deus dos exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Não importa se é Shabat. Nesse sentido, a justiça dele não deixa de falhar porque está no Shabat. E como sabemos que conceder, por exemplo, recompensa ao justo é chamado de trabalho? Porque está dito, quão abundantemente é a tua bondade, que no caso aqui reveste para que te temem, o qual fizeste para aqueles que em ti confiam, né? Inclusive a vida dos filhos dos homens. Isso está em Salmos 31, versículo 20. Porém, aqui, nas Bíblias cristãs, está no versículo 21, que vai mencionar, bendito seja o Senhor, pois fez maravilhas, e a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Ou seja, o Eterno, quando fala que o Eterno descansou, não significa que o Eterno, por exemplo, ele não continua trabalhando. Quando a gente vai aqui em João 5,
Vou aqui achar para vocês verem aqui uma coisa bem interessante. Lá vai eu procurar João 5, que é muito texto aqui. Tranquilo. Aqui, ó, João 5,17 fala: E Yeshua respondeu: Meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Então, esse sentido que ele está mencionando de trabalho, né, quando ele foi questionado nessa questão do Shabat, é justamente de fazer a justiça. Ou seja, o Eterno, quando ele fala que ele descansou, isso não quer dizer que ele fechou os olhos durante o Shabat para as perversidades dos ímpios e para a bondade dos justos, por exemplo. Não, ele continua fazendo seus atos de justiça. Isso está em Gênesis Rabá 11:10 no seu sino precedítil. E a mesma frase que Yeshua utilizou ali naquele contexto. Bom, agora a gente vai falar sobre... Eu acho que esse aqui agora é o último caso, né? Que seria o caso do cego, né? Que está aqui em João, para terminar a respeito dessa questão. Cadê João? Lá vai eu procurar de novo. João 9. João 9. Eu ia falar João 8, mas é João 9. Isso, João 9, que vai mencionar a respeito dessa questão. Isso vai a partir do versículo 1 ao 41, mas eu vou estar lendo aqui até o 6, que é para a gente poder entender um pouquinho melhor. Depois o pessoal pode estar lendo mais na íntegra, que diz o seguinte: E passando aqui, ó, Yeshua viu um homem cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Eu estava até dando até o exemplo do cego lá no paralítico, né? Como eu estava mencionando. Ou seja, Yeshua respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhes: vai lavar-te lá no tanque de Siló, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles, né, aí vai mencionar que todo mundo ficou perguntando como é que ele enxergou, os fariseus também, nessa questão aqui de dialogar com os pais dele, né, que não foi no caso do homem que pegou leito, mas sim no caso do cego, né, que entra aqui nessa questão, que os fariseus começaram a perguntar, entrar em debate, e aí o cego ficou ali defendendo Yeshua, e toda essa questão. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo, né, tem basicamente isso, ou seja, os fariseus estavam tomando cada um ali, por exemplo, do homem cego, que até os fariseus se sentiram ofendidos e falou: quem é você para me ensinar? Olha só. E a Shua ainda pergunta assim: ué, tipo assim, pro cego, você crê? Diz quando viu ele sair, ele sim, aí ele foi reconhecer ali Yeshua como Machi e falou: sim, eu creio, depois dessa, claro, eu tenho que crer. Quem mais ia me curar? Quem cura cego em Israel? Ou e o mais seja, interessante é que a gente viu, existe um paralelismo, né? As duas histórias, né? Você vê que no caso de João capítulo 5, dá-se a entender que era algum tipo de pecado que trouxe aquela enfermidade pro paralítico, né? Que fala no verso abaixo que vejo que é estação, agora vai e não peques mais para que não suceda coisa pior. Então, ou seja, aí já no caso de João capítulo 9 aí, nós vemos que era algo de nascença mesmo, mas não estava associado a pecado, que é bem interessante. Exatamente, ele falou isso para o homem do leito, né? Vai no peques mais, e aqui realmente não apontou uma questão de pecado, que é bem interessante, né? E o que entrou aqui na implicância que os fariseus eles ficaram tão assim revoltos, vamos assim dizer. Quero saber qual é a vez que os fariseus não estavam nesse embate aqui com Yeshua, né? A mistura de saliva e sujeira de Yeshua para criar lama definitivamente, aparentemente, constitui uma melarra. E aí? E não parece ser um caso de picuar nefesh, ou seja, salvar uma vida, né? Pois o homem ele nasceu cego de nascença e não corria o risco, por exemplo, aqui de morte, aparentemente não, né? Então, como isso seria permitido halaquicamente, por exemplo?
A primeira coisa que devemos perceber é que, embora a mistura de lama fosse uma melahá, isso era permitido pela halahá. Ou seja, primeiro era permitido fazer a circuncisão para restaurar o corpo. Lembra que a gente mencionou? Então, nesse caso, o olho não seria o mesmo? Ou seja, também mostra que Yeshua queria demonstrar ali, por exemplo, inclusive, um alívio do sofrimento, restaurando ali, por exemplo, a humanidade, inclusive ali no homem, né? Ou seja, é o propósito do Shabat nesse caso. Ele foi restaurar ali um cego. Então, Yeshua... Ele trouxe o descanso para o cego, né? De uma enfermidade que ele tinha de nascença. Exatamente. Exatamente. Até algo que está associado ao Shabat milenar de Olanabá, né? Que seria milênio, né? Exatamente, pastor Cassie. Nesse caso aqui, quando a gente pode perceber o seguinte, Yeshua ele demonstrou que a compaixão ela é mais importante do que o sacrifício, né? Como foi mencionado aqui. E Sim. Esse entendimento ele foi o remédio de que Israel precisava lá no primeiro século. Por que Yeshua precisava misturar lama? Por exemplo, por que ele simplesmente não disse lá uma palavra? E a pessoa provavelmente seria curada. E por que ele não fez isso? O Talmud, por exemplo, ele fala do aspecto curativo da saliva de um primogênito. Está aqui, ó, em Bava Batra, 126b, na São Sino Press Edition. Há uma tradição de que a saliva do primogênito de um pai está curando. Ou seja, parece que esse homem é um símbolo de Israel, que é chamado de Adão, como a gente vai mencionar aqui, por exemplo, o Sherilá, aqui o Rabino Yeshayahu, por exemplo, ele vai mencionar aqui o seguinte a respeito dessa questão. Vou ler aqui para vocês. Agora, Israel é essencialmente chamado de Adão. Você é Adão, por causa do segredo da imagem da semelhança celestial do grande Adão. No entanto, a prole, o ramo que é estendido de Adão, por exemplo, é chamado de Ben-Adão, o filho de Adão. Aqui o comentário do Rabino Yeshayahu Horowitz, né, vai mencionar sobre essa questão, ou seja, se o homem nasceu cego, havia algo essencial que ele estava perdendo, né? Ou seja, desde o nascimento dele. E como Adão, ele foi criado da onde? Da terra. Em Gênesis aqui, ó, Gênesis 2:7, vai deixar essa questão clara aqui, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas e o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Ou seja, nesse caso aqui, talvez uma lama ali adicional, né, fosse necessária para restaurar a visão desse homem em um eco da criação de Adão. Portanto, por exemplo, o nível mais profundo é que o homem representa Israel e, por extensão, toda a humanidade com os olhos abertos para a redenção através do processo de cura. Se você pegar esse, por exemplo, que vai falar do homem cego, a discussão lá embaixo, que Yeshua fala que os fariseus, nesse caso, lá no embate final, ele traz essa argumentação aqui, exatamente da qual nós estamos falando, né? E nós vamos ler, por exemplo, aqui, por exemplo, no Salmo 146:8, o seguinte: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. A galera só imaginou que o Mashiach ele fosse atuar todas essas coisas no Shabat. Ou seja, o Mashiach, ele é Emmanuel, né? É Deus conosco. Exatamente, e o pessoal nem imaginou isso. Ou seja, um dos sinais da era messiânica é a restauração, né, da visão aos cegos, inclusive, né, porque era uma das características que só é um dos 4, né, milagres que apenas o Messias poderia fazer. E Yeshua, ele fez esse milagre. Ou seja, quando a gente vê aqui Isaías 35, a partir do versículo 5 e 6, que falam: então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como os servos e a língua dos mudos cantará,
porque as águas arrebentarão no deserto e os ribeiros no Zema. Como eu mencionei, a galera só não sabia que isso seria feito no Shabat pelo Messias. Ou seja, o verdadeiro... O que você falou é bem interessante, né? Lá no contexto de Mateus 12, Yeshua, ele utiliza o Gezer HaShavá, um corte igual também, referente aos Kohanim, né, que trabalhavam no Shabat, né, para associar, para até mesmo associar o trabalho dele no Shabat. Exatamente, exatamente. Tem essa parte ali no contexto, fala assim, os Kohanim trabalham no Shabat e não morrem, tipo, porque eles exercem durante o Shabat, né, eles exerciam lá os serviços do Beit HaMikdash do templo. Na realidade, no Shabat, o serviço templário dos Kohanim, né, fazia com que ele se tornasse oferta para o povo, que é a função de Mashiach. O Mashiach, ele veio para ofertar na humanidade, em Israel, na humanidade. Ele serviria não só de sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, né, de intermediário, mas também de oferta viva do Eterno para expiação do povo, né, que é bem interessante. Exatamente, e todos eles mantendo assim o preceito da Torá, porque toda essa descrição que a gente falou aqui, para quem acha que a Torá foi abolida, ela está dentro do preceito da Torá. Então, Yeshua que nesse caso ele entra como um verdadeiro doutor. Então, Yeshua ele curou os fisicamente enfermos no Shabat, né? Era permissível, inclusive halakicamente, e deixar de fazê-lo teria constituído, como eu mencionei, pecado. Aí alguém vem falar para mim, mas de onde que você tira isso, que poderia ser pecado? Gente, olha aqui, ó. Quando a gente observa, por exemplo, deixar de fazer o bem, nesse caso, é uma transgressão. Quando a gente observa aqui, inclusive, por exemplo, é citado aqui no livro de Tiago, né? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Imagine Yeshua podendo trazer o alívio para aquela pessoa de Shabat, não vou fazer isso não. E sem contar que a pessoa não podia nem descansar no Shabat, né? Ou seja, então ele estava de frente para uma situação que ele teria que fazer. Então, de acordo com o Talmud, a geração, inclusive, do Segundo Templo, ela precisava urgentemente de cura espiritual. Essa geração considerava a pureza ritual dos vasos mais importante do que o derramamento de sangue. Como fala o Rabino Avraham Greenbaum, né? Ele escreve, o verdadeiro médico é, portanto, o tzadik. Quando aqui está se referindo que o verdadeiro médico é o tzadik, está dizendo que o verdadeiro médico é o justo, né? Ou seja, ele é o Messias, que é o tzadik, né? Um tzadik, é o tzadik. É uma referência ao Mashiach, que é o médico da alma e que intervém com suas orações em favor dos enfermos. Fecha aqui, ó. E precisamente por isso que Yeshua ele diz aqui, ó, em Marcos 2. Lá vai eu aqui caçar, né, novamente. Marcos 2, já até achei, ó. 17, que vai mencionar o seguinte. E Yeshua, tendo ouvido isto, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu vim chamar os justos, ou melhor, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, eu estou aqui médico, né? Eu estou aqui para curar os sãos. Eu vim para os pecadores e não para os justos. Né? Eu vim para quem está doente e não para quem está são. Foi o que ele falou. Ele veio trazer techuvá para aqueles que não tinham, que não estavam, no caso, praticando a tzedakah. Muito bom, pastor Kess, tocou num assunto bem interessante, sabe por quê? A raiz etimológica da palavra techuvá, chuvá, retornar, né, tem as mesmas letras hebraicas da palavra Shabat. Shabat e techuvá, por qualquer definição, são conceitualmente um. Isso está descrito aqui, ó, na literatura rabínica comentada pelo Rebbe Nachman de Breslov, por exemplo. Bom. Ou seja, toda essa questão do Shabat, né, está conectado com a redenção vindoura e é um protótipo do dia vindouro. Então, o Shabat, para as pessoas entenderem, o Shabat ele é um protótipo da redenção vindoura, é um protótipo aí do mundo vindouro. Quando exatamente. Não haverá... Inclusive, Roberta, o verbo lashuv deu origem à palavra techuvá, né, ele está associado a converter-se ao eterno, voltar-se ao eterno, né, que é bem interessante.
Inclusive, você vai encontrar em Lamentações 5:21, tá lá: converta-nos, ó Senhor, e seremos convertidos, renova nossos dias como dantes, né? Ou seja, tá lá: Hashivinu Adonai Elecha, né? Voltaremos para ti na chuva e seremos convertidos, né? Rodesh, renova, né? A palavra Rodesh ali, que no caso, renovo, vem da mesma raiz de Hadash, novo, né? Novo, e está associado também a meses, né? E os meses que são cronometrados pelo calendário judaico como luas novas, né? São moedas, tempos determinados, de uma forma mais saúde, né? E a mim, né, nossos dias que querem, temos a palavra ali, no caso, a preposição que, mas a palavra que querem, né, que significa, é um advérbio, né? Como dantes, né? Ou seja, voltar ao princípio, voltar techuvá, arrependimento, trazer techuvá, que é bem interessante. Exatamente. É importante até abordar sobre essa questão, porque tem muitas pessoas que pensam que o arrependimento, né, que seria techuvá, é algo sentimental, que ela chora, ou que ela precisa sentir, mas a realidade é techuvá, é retornar. O arrependimento é você retornar aos caminhos de Deus. Você caiu ali, então você retorna aos caminhos de Deus. Qual a diferença? Provérbios, por exemplo, vai dizer que o justo, ele pode, né, o tzadik, o justo, ele pode cair 7 vezes, mas qual a diferença dele para o ímpio? Cair nesse sentido é transgressão, transgredir a Torá. Ele vai se levantar e vai retornar para os caminhos do eterno. A diferença é que o ímpio não está nem aí, ele transgride mesmo porque ele está afim, ele não tem compromisso com os caminhos do eterno, os caminhos de Deus. Isso é o significado de arrependimento. A gente acha que é uma questão mais emocional. E o mais interessante na questão do arrependimento é que a Bíblia grega, ela traduziu a palavra, o verbo chuv, né, que seria, da origem à palavra techuvá, como a palavra grega metanoia, que significa a mudança de pensamento. A mudança de pensamento caracterizada na questão de a pessoa deixar um princípio pagão, né, e moral, para voltar, mudando os seus pensamentos, voltando aos princípios do eterno, né, que é bem interessante. Aí vai entrar as questões, né, do tetragrama, né, que tem a sua raiz verbal do verbo ravá, que é o verbo tornar-se, né, ou seja, o tetragrama ele se torna para o tzadik, né, hesed, benevolência, né, ele se torna benignidade para o tzadik, que seria aquele que se arrepende. E para o ímpio, né, o tetragrama, que é o eterno, ele se torna mishpat, juízo, sentença. Então é bem interessante esses aspectos aí. Exatamente. E a gente, quando entra nessa questão, por exemplo, principalmente da questão daqueles que fazem techuvá, que se arrepende, o Shabat, né, sendo, por exemplo, um vislumbre, vamos assim dizer, um protótipo da redenção vindoura, né, quando não haverá mais dor, sofrimento, doença. E o doutor da alma, né, nosso justo Machia, ele busca reverter a nossa cegueira e cura a nossa paralisia, né, para poder capacitar e lembrar e guardar o Shabat nesse sentido, né, para que, no caso, o mundo ele possa experimentar um gostinho, vamos assim dizer, do mundo vindouro. Então, eu vou deixar aqui essa questão, né, a respeito do Shabat. A gente só trabalhou aqui com a literatura rabínica, né, ou seja, isso tem como foi mencionado até que por você no vídeo, as pessoas elas acham que a Yeshua ele simplesmente foi lá e ignorou o Shabat e não estava nem aí. Porque se isso fosse verdade, ele teria violado uma transgressão. Então, ele teria violado ali a lei, né? Tipo assim, teria transgredido. Nesse caso ali, ele não poderia ser nem um Machia, né? Como assim? O Machia vem e transgride a lei e não tem essa limitação. Inclusive, o mundo evangélico usa o texto do Evangelho de João ali, que fala que Yeshua violou o Shabat. Essa tradução violar é bem chula, porque a palavra grega ali, ela está associada a afrouxar. É como se você abrisse uma torneira, apertasse, e como essa torneira estivesse muito apertada, ele afrouxasse a torneira. Ou seja, ele trouxe uma halahá mais sã na interpretação do Shabat, né?
Então, isso é bem interessante, porque as pessoas, elas não têm contato, no caso, Roberto, com o contexto judaico dos evangelhos, muitas vezes elas não têm esse entendimento, até mesmo do esforço das expressões em grego ali, né? Como o Zadok falou, né, aquela vez, né? Quando você passa para o hebraico, ou então o aramaico, você vê que faz muito mais sentido, né? E é bem interessante. Exatamente, pastor Keston. Então, nesse sentido, a gente vê aqui, viu que Yeshua, nesse caso aqui, né, até mesmo ali como Senhor do Shabat, nesse caso, a gente viu que ele não violou, na realidade, como as pessoas elas simplesmente falam, desprezou o Shabat. Não, tudo que ocorreu, tudo que foi feito, foi com base, como eu aqui citei, nas literaturas rabínicas. Então, para quem acha que o Shabat foi abolido, na realidade não foi. A Torá está aí, está de pé. E eu não entendo essa parte, porque o próprio Yeshua, ele disse lá em Mateus, né? Ele alegou ali, como a gente mencionou, que ele não veio abolir a Torá. Muito pelo contrário, ele pediu para que nós ensinássemos e para que nós cumpríssemos. É o que está escrito ali, gente. Eu não sei que é outra coisa, né? Inclusive no Evangelho de Mateus, na Peshita, né? Eu não consultei a Peshita do Tzadok, né? Eu consultei a Peshita, eu tenho a Peshita aqui no computador, eu me alfabetizei aqui no hebraico, e onde está o verbo pleró em grego ali, que é cumprir, né? Está na Peshita o vocábulo mila, né? Que significa tornar aquilo que está na lei, nos profetas, realidade, né? Está em concordância com o verbo em grego, que é o verbo plerol, né? Que está no auristo, né? Que está de uma forma indefinida, e segundo a gramática, a gramática de Daniel Wallace, né? Quando um texto está em auristo, o que define é o contexto, né? E o que diz o contexto? Até que se passe céu e terra, nem um traço, nem a menor letra e nem um traço de uma letra será tirado da Torá. E não se passou céus e terra, né? A palavra traço ali em grego vem significa um kodesh, né? Seria as saliências que você encontra em algumas letras em hebraico, como a letra Beit, a letra Dalet. Por exemplo, se eu tiro o kodesh da letra Dalet, ela vai se tornar um resh, vai mudar o significado. Se eu tiro o kodesh da letra Beit, ela vai se tornar um kaf, né? Então, ou seja, se eu tiro a letra Yud, dependendo da palavra, né? No caso, por exemplo, Moedai, né? Está ali com a letra Yud, ela está ali como um sufixo pronominal na primeira pessoa do singular, minhas festas. Se eu tiro o Yud ali, eu vou mudar o significado da palavra Moed. Então, ou seja, não se passou céus e terra, né? Então, o contexto ali que Yeshua veio tornar aplicável aquilo que não estava sendo aplicado corretamente no primeiro século. E essas questões linguísticas, Roberta, são acadêmicas, né? Tem literaturas que falam sobre isso. O próprio David Flusser, no seu livro chamado... ele escreveu uma literatura chamada o Jesus de David Flusser, né? E ele, como um historiador, né? E um crítico textual, porque o David Flusser, ele exerceu aí ele trabalhou 50 anos na faculdade hebraica, né? Ele lecionou lá por 50 anos. Então, ou seja, ele foi um dos principais especialistas de manuscrito do Mar Morto em concordância com o Novo Testamento. Então, muitos estudos hoje influenciaram muitos acadêmicos aí, como Shula, ele foi professor do David Shula, do Rabino Shula, influenciou bastante aí a questão de Mark de Nanos, né, que seria do Daniel Boyarin, alguns acadêmicos lá da Faculdade Hebraica, muitos deles se espelham em David Flusser, pela obra que ele fez ali, e ele era um especialista em filologia, né? Então, ou seja, ele traz esses aspectos também dentro do grego, né? E a Peshita, ela confirma a questão da palavra mila, que é bem interessante.
Muito bom, pastor Keston. Então, as pessoas, elas precisam, por exemplo, estudarem mais um pouco a Torá, porque, por exemplo, elas confundem a questão das leis que estão amarradas ao templo e ao sacerdócio, né? Que Verdade. existem leis que estão amarradas ao templo e ao sacerdócio que não tem como serem cumpridas justamente porque estão amarradas ao templo e ao sacerdócio. E também existe, por exemplo, aquelas que são sociais, né, que o Eterno estabeleceu por questão social. A gente dá um exemplo da escravidão. E, hoje ela não é aplicada porque não há mais escravos no mundo, então houve nesse sentido uma elevação do ser humano, né? A Torá ela vem para trazer elevação. Então a gente vai chegar ainda nesse patamar bem elevado que a gente não vai precisar, por exemplo, se preocupar com esse tipo de questão. E uma questão bem interessante é que quando Yeshua, ele veio, né, lá, inclusive lá no Sermão do Monte, né, assim conhecido, o que ele pregou e que ele elevou foi Torá, não foi outra coisa. Exatamente. E às vezes as pessoas assim, elas não percebem essa questão. Agora, assim, a questão, por exemplo, quando a gente fala do Shabat, né? O Shabat ele tem um princípio lá em Gênesis, né? Porque a gente sabe que para cumprir o Shabat, em determinada parte, precisava do Beit HaMikdash também, do sacerdócio, porque a gente tinha que subir e sacrificar um animal, né? Mas hoje o que restou do Shabat? Restou a Kavaná, porque o Shabat ele vem em Gênesis, o Shabat ele não entra apenas ali nessa questão, né? É que nem, por exemplo, a questão do, vamos assim dizer, que a igreja fala muito, que é a questão do mancê, do dízimo, né? Onde você tem uma obrigatoriedade dentro, amarrada ao templo e ao sacerdócio, né? Porém, você também tem ali um ato de tzedakah, até de mancê, dado ali deliberadamente para Abraão, por exemplo. Essa parte os cristãos simplesmente não ignoram, né? Mas a parte do Shabat que está lá no princípio, ignora. Então não deveria também. E quando a gente menciona, inclusive, por exemplo, sobre os 7 moedim, que seriam as 7 festas designadas por Deus naturais, existem mais 2, né, que são posteriores, não são naturais, mas elas também elas refletem o Mashiach. Por exemplo, a eclésia, vamos assim dizer, ela perde com isso em que sentido? Porque ela nem tem pessoas, né, eu acredito que a maioria dos cristãos não conseguem nem fazer associação das festas com Yeshua, justamente porque elas não estudam ou elas não vivenciam esses moedins judaicos, por exemplo, que traz um simbolismo, vamos assim dizer, de forma simbólica, porque essas festas também você teria que subir ao monte, sacrificar um animal, mas elas estão ali trazendo um simbolismo. Por exemplo, uma das questões do simbolismo que Yeshua trouxe foi Pêssah, né? Quando ele falou, pegou ali o corpo, por exemplo, dele e o cálice, disse, aquilo era a festa de Pêssah. E tem muitas pessoas que elas não estão familiarizadas com esse tipo de questão. E ele pediu para que fosse feito em memória dele. Ou seja, hoje a gente tem a Kavaná para realizar esses moedins, como a gente tem a Kavaná para realizar também o Shabat. Sim. E o mais importante, Roberta, seria o quê? O princípio dos mandamentos. Nós sabemos que hoje, por causa de não houver templo, dos 613 mandamentos na Bíblia, se não me falha a memória, acho que 280 não tem como ser aplicado hoje por falta de tempo, né? Mas o princípio dos mandamentos são eternos, né? Então, ou seja, não é porque foi aplicado na Torá de uma forma que você tem que aplicar hoje, mas o princípio é cabível, né? Por exemplo, você vê a Torá falando para não fazer cortes, né, arredondados na barba, né? Ali, qual que é o princípio desse mandamento? Separação. Né? Os povos pagãos faziam desenhos na barba para oferecer a outras divindades. Então, ou seja, se a gente quer ter pessoas separadas, nós poderíamos pegar o princípio desse mandamento, né, para nós sermos diferentes em cortes de cabelo, sermos diferentes, né, no meio, na forma de se portar, se agir. Então, ou seja, você pode pegar o princípio do mandamento e trazer para de hoje. Então, é bem interessante o que foi falado, o que foi abordado. Você, mais uma vez, filha, deu uma aula aí, né? Fico feliz aí. E você é a nossa mestra aí hoje já é considerada a mestra aí professora do Ministério Evangelístico Caminho de Sião. Tem muitas pessoas que estão aprendendo com você aí. Muito bem. Foi um ótimo estudo. Foi fantástico.
Eu que agradeço, pastor Cass, pela oportunidade, né, de poder estar até exercendo algo que eu gosto, né, que é simplesmente passar conhecimento, principalmente das escrituras, que eu gosto muito. E só fazendo aqui um adendo, né, são 279 mandamentos que estão associados ao templo, ao Beit HaMikdash. Muito bom. Lembrando para as pessoas que, por exemplo, tem pessoas que pensam que elas precisam cumprir os 613 mandamentos, que na realidade entra ali como só uma questão ali, assim, de formular os mandamentos, porque tem muito mais na Torá, né? Depois Sim. que foram ver, mas ficou ali 613 mandamentos, né? Como Roberta, se fosse uma... nem Yeshua, no caso, cumpriu os 613. Exatamente, porque Yeshua não era sacerdote, não era mulher, ou seja, não foi pai. Ou seja, há mandamentos que são para mim e há mandamentos que são, por exemplo, para outras pessoas. E as pessoas às vezes acham que eu vou até cumprir isso tudo, tipo, qual é o teu mandamento? Ou seja, a pessoa ela é muito perdida em relação a essa questão da Torá. Então, o conselho que a gente dá é que elas estudem, né? Existem diversos vídeos aí na internet que vai ensinar esse respeito da Torá, né? Sim. Às vezes algumas pessoas me fazem perguntas assim, pastor Kerston, quais são os mandamentos da Torá que são aplicados hoje? Né? E eu respondi para ele, todos. Mas você falou que existe 279 que só pode ser aplicado com o templo, é verdade. O macer, o dízimo, ele pode ser aplicado em plenitude só com o templo. Mas você pode usar o princípio do mandamento, né, que seria a contribuição com o macer, para que mantenha a igreja aberta, né, com recurso, e aquilo seja repassado para a tzedakah, né, órfã, viúva, estrangeira. Ou seja, para ajudar a comunidade a qual a congregação está situada. E você pode ver, Roberta, que a gente tem um trabalho social, né, todas as quartas-feiras. Inclusive, os irmãos estão lá. Enquanto a gente está fazendo essa aula aqui, no caso com você, tem irmãos lá que estão nessa hora aqui alimentando os mendigos na rua, pessoas carentes, com marmitex, né? Não podemos dar todos os dias, mas toda quarta-feira tem ali entrega de roupas. Ou seja, e isso vem com a ajuda isso vem com a ajuda do dízimo, o princípio do macer, né? Nós sabemos que o macer não tem como ser aplicado, e ele era aplicado não em dinheiro, ele era em grãos, mas hoje você pode pegar o princípio, adaptar para os dias de hoje, para que a tzedakah, a justiça de Deus, seja aplicada à vida de muitas pessoas. Infelizmente, esse princípio ele é distorcido por muitas igrejas, até mesmo para a questão de enriquecimento ilícito, né, infelizmente, né, mas por causa de né, que faz coisas erradas, todos pagam pato, né, que utilizam mal o princípio de master, que é bem interessante. Exatamente, pastor Kess. Eu que agradeço, tá, por estar aqui e fazer parte também da congregação, né, estar aí junto, né, para mim é um privilégio muito grande e eu só tenho a agradecer, na realidade. E vai se preparando aí, que o Leandro já veio para São Paulo, você dá para vir também aqui, e você vai fazer já tem umas 3 igrejas aqui para você palestrar, hein? Amém. Baruch, será que o Jobson tem alguma pergunta? E tem algumas pessoas que fizeram algumas perguntas? Jobson. Oi, pastor. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Deixa eu só acender a luz aqui. Então, a gente não tem pergunta no chat. Eu também não tenho pergunta, eu fiquei até feliz que abordou ali a questão ali do tanque de Bethesda, estava até comentando com o pastor aqui no início da live sobre esse assunto. E, assim, é sensacional, muito rico, é muito rico. Dá para escrever um livro aí tranquilo aí sobre esse assunto. E parabéns, professora, mais uma vez a gente foi abençoado aí pelo seu intelecto e através do Espírito Santo de Deus aí. Obrigado. A questão do tanque de Bethesda, a gente pode marcar um dia de fazer esse estudo também em live, que eu tenho aqui, esse estudo de uma forma acadêmica, inclusive abordando a perspectiva que ali era o tanque de Asclepios, né? Então tem estudo muito interessante sobre isso também. Então nós agradecemos aí a todos os ouvintes, né, já que não tem perguntas, né, se as pessoas puderem compartilhar esse vídeo para os seus amigos, aprender um pouquinho
sobre o Shabbat. Dá like também, né? Se inscrever no nosso canal para que a gente possa, para que esse trabalho possa crescer. Roberta, passa o link do seu canal também, filha, para as pessoas aqui que vão assistir. Eu vou tentar passar aqui. Entendeu? Depois você não conseguir passar agora, você coloca aí embaixo do vídeo, né? De descrição, o seu canal também. Está lá, os irmãos procurarem no YouTube o canal Professora Roberta Feio, né? E que quem procurar o link lá vai ser abençoado com os estudos que estão no canal dela também. Curte o canal da Roberta, que vocês vão aprender muito, que ela posta vídeo lá semanalmente. E também tem estudos fantásticos lá que vocês vão ser edificados. Amém? Shalom, que Deus abençoe a todos. Obrigado, Jobson. Obrigado, Roberta. Obrigado, tá? Eu creio que na próxima semana, o Jobson e Roberta, nós vamos nós vamos participar de uma live com o Douglas, né? Que é um doutor em teologia, também estuda a perspectiva da restauração. Ele quer falar aqui sobre a Trindade, né? Dentro da questão histórica, da patrística, né? E dentro dos concílios, né? Para quem gosta de estudar a história, ele vai abordar, Roberta, aqueles aspectos que nós comentamos aqui sobre a tríade cabalista também, vai falar sobre a Trindade de Tertuliano, sobre a Trindade também de Santo Agostinho, e vai falar de uma forma neutra, né? Sobre o dogma, se está compatível ou não com as Escrituras. Então seria um estudo bem interessante. Perfeito. Tá? Na próxima semana, na quarta-feira, nós esperamos a participação dos irmãos também. A gente vai estar divulgando. Amém? Shalom, eu quero agradecer, viu, Roberta, mais uma vez, filha, agradecer também, Jobson, tá bom? Obrigado, se quiserem fazer alguma coisa, fica à vontade aí. Agradeço. Não, obrigado, pastor. Tá. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Deus abençoe vocês aí.